oração coletiva é um dos fundamentos aqui da nossa igreja, da Corner, e não porque eu sou líder nem nada desse ministério aqui da casa, que eu quero puxar uma sardinha para o meu lado, mas justamente eu acredito que Deus chamou eu e minha casa para esse lugar porque é algo que Ele tem falado com a gente já há muitos anos, é algo que queima no nosso coração, e eu acredito de todo o meu coração que Deus está chamando a gente para ir para um nível um pouco mais profundo com relação à oração coletiva. Inclusive, engraçado que eu compartilhei com a Rê, sei lá, acho que faz 1 mês e meio atrás. Eu saí do meu devocional, assim, eu tinha a impressão que Deus queria que eu pregasse, mas eu nem sabia se ia pregar ou se não ia pregar. Eu fui falar com ela, eu nem falei nada para ela, ela falou, eu acho que você devia orar sobre oração coletiva. Pregar sobre oração coletiva. E logo em seguida, a pastora Dani, entrou em contato comigo para eu pregar. E na época que a gente teve essa impressão, a gente nem tinha data ainda para o jejum e tudo mais. Então eu realmente acredito que Deus tem preparado algo especial para essa noite. E eu acredito que, como eu falei, que Deus está fazendo algo novo. Ele está chamando a gente para esse lugar. Eu vejo que é um tema que reviveu nos últimos dias. Eu vejo que durante a história da igreja existiram muitas ondas, muitos movimentos que, através dos avivamentos até, que Deus queria destacar algumas coisas. Então ali em 1900 mais ou menos, que foi o avivamento de Azusa, Deus ele queria restaurar os dons, o falar em línguas na igreja mundial, né? Logo em seguida a gente viu o movimento de discipulado começando na Argentina, que se espalhou também. Recentemente a gente teve um grande despertamento aqui no Brasil que resgatou a adoração extravagante. E isso não foi um movimento apenas aqui no Brasil, né? Foi mundial também. E de todo o meu coração eu acredito que Deus nesses dias está querendo enfatizar oração coletiva. Não são todas as igrejas, eu acredito, né? Não posso afirmar, mas eu acredito que não são todas as igrejas que vão perceber isso que Deus está querendo falar para os nossos dias. Eu acredito que Deus está chamando os remanescentes, aqueles que estão atentos e querendo saber o que o Senhor quer para essa estação. E, de forma geral, gente, a gente vê, eu acho que vocês vão concordar comigo, que a oração é uma prática espiritual que tem sido negligenciada nos nossos dias. Acho que você pode pensar aí nas igrejas que você conhece. Tenta lembrar assim, quais dessas igrejas tinham um enfoque grande na oração coletiva, tinham reuniões frequentes de oração. Normalmente as reuniões de oração não são muito comuns, pelo menos ao meu ver. E a gente vê, na verdade, um movimento ao contrário disso, né? A gente vê muitas igrejas com muitas escolas, muitas conferências, muitos diferentes tipos de ministérios. Então, tem ministério dos motoqueiros, ministério dos atletas, dos empresários, muitos tipos de ministérios, e que não são ruins, né? Na verdade, são bons porque eles estimulam a comunhão da igreja e visam equipar algumas áreas da igreja. Mas, no fim das contas, gente, se essas coisas não existirem, isso não vai descaracterizar as igrejas de serem igrejas de verdade. E, por outro lado, se nós não somos uma igreja que ora, isso sim nos descaracteriza a ser uma igreja. Então, essas coisas são boas, mas elas não são o cerne, não são o fundamento do que é a igreja de Jesus.
Então, as reuniões de orações, acho que é reuniões de oração que fala, né? As reuniões de oração, normalmente, hoje, quando a gente olha por aí, elas se reservam a um ministério. Então, é uma atividade dentro da igreja, dentre tantas outras, existe um ministério de oração, normalmente chamado de intercessão, onde quem participa são poucas pessoas, normalmente senhoras, né, as irmãs do coque, que todo mundo tem medo, né, parece a irmã, a galera começa a se esconder. Glória a Deus pela vida delas. Mas eu queria conversar aqui com vocês nessa noite e talvez tentar trabalhar aqui um pouquinho para que a gente possa ter um entendimento de que a oração precisa fazer parte de quem nós somos, se nós queremos ser igreja de verdade. E, gente, eu não quero gastar muito tempo aqui no conceito oração, porque isso, na verdade, é bem comum, né? Acredito que a maioria de nós não tem problema com esse termo, sabe o que é oração. É uma prática espiritual muito falada e difundida no meio evangélico. Mas uma coisa que eu queria deixar claro, né, e enfatizar, é que oração não é apenas petição. Então, muitas pessoas confundem oração com apenas pedir coisas para Deus, né? Então, é pedir as coisas para mim, para minha vida, para minha família. E isso sim existe. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Isso, oração não é apenas petição, pedir. Claro que a petição ela faz parte da oração, é uma parte bem importante, mas eu quero mostrar aqui para vocês que a oração ela vai muito além de pedir as coisas para Deus. Ela é uma construção de um relacionamento onde sim, nós pedimos coisas, mas nós também ouvimos o que o Senhor quer para nós e para a nossa vida, para a nossa comunidade. E o propósito dessa mensagem, então, é resgatar esse fundamento que hoje em dia tem sido muito negligenciada nas igrejas. E normalmente quando a gente vê pregações a respeito de oração, elas enfocam muito na forma individual, né? Na vida devocional, Mateus 6,6, que fala para entrar no quarto em secreto e orar para Deus em secreto. E a oração individual, a nossa vida devocional, gente, isso é o nosso primeiro passo na vida cristã, o primeiro passo nessa disciplina. Mas conforme nós vamos nos tornando crentes maduros, nós precisamos ir para um outro nível, que é a oração coletiva. A gente precisa avançar nessa prática espiritual. E eu quero mostrar que oração, como eu havia falado, é um dos fundamentos da Igreja de Jesus. Gostaria de pedir para vocês abrirem em Atos 2:42, para a gente destacar esses pilares, o que a Igreja de Jesus deveria ser sustentada. Atos 2:42. Esse trecho aqui, ele é acho que eu posso dizer um resumo de como a igreja primitiva vivia, qual era a prática dela diária. E muitas pessoas, além de mim, consideram como o melhor resumo, né, de como a igreja primitiva nessa época se organizava e vivia. E Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eu já, na verdade, preguei há algum tempo atrás a respeito dos fundamentos da Igreja de Jesus, mas nesse texto aqui a gente consegue encontrar 3 pilares que a Igreja se baseava, que seria a doutrina dos apóstolos, que fala sobre estudar as Escrituras e ensinar e ler e desenvolver o nosso conhecimento das Escrituras, da Bíblia. Fala sobre o segundo pilar, seria a comunhão. Então, muitas vezes ali em Atos, a Bíblia fala que eles se encontravam e dividiam o pão diariamente, em casa. E o terceiro pilar é a oração. Então, se nós queremos ser uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, nós precisamos entender que a oração faz parte do que é ser uma igreja de verdade. Todos nós aqui, e todos nós que somos cristãos, nós fomos chamados para viver dessa forma, para perseverar nesse lugar, de forma individual, mas também como corpo. Amém? E eu queria então dar um passo bem atrás e mostrar um pouco da importância da oração. Eu quero começar do começo. Abram as Bíblias de vocês, por favor, em Gênesis 1. Gênesis 1, 26. A gente vai bem do começo. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, parece que não tem nada a ver com o tema, né? Mas eu vou explicar. Então, a gente percebe aqui que Deus criou um homem, Adão, e Eva em seguida. E o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano. Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal e íntimo com o seu povo. Então a gente percebe que Deus criou vários animais que não têm consciência, que não falam, que não conseguem se relacionar com o Senhor, mas Deus criou o ser humano à sua imagem. Então é por isso que nós podemos nos relacionar com Deus, porque nós somos como Ele, nós temos a natureza dele. Nós podemos conhecer o Senhor e saber que Ele existe de verdade. Assim como um filho tem a mesma natureza de um pai, o Senhor nos criou para termos a mesma natureza que Ele. E é por isso que a gente consegue, então, entender que existe um Deus, e Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador, e nós podemos nos relacionar com Ele. E a Bíblia, depois, um pouquinho depois, fala que o Senhor, Ele visitava o Jardim do Éden, visitava Adão e Eva, e Ele se relacionava com eles na viração do dia. Então, o Senhor se encontrava com eles para ter relacionamento. Essa foi a criação, esse foi o propósito que Deus criou o homem. E durante toda a Bíblia, a gente vê o Senhor demonstrando esse desejo de se relacionar com o homem. Obviamente, depois do pecado, esse relacionamento se quebrou, a gente se afastou do Senhor, mas a gente vê o próprio Deus tentando, vez após vez. Ele criou um plano, Ele enviou o seu Filho, para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Mas a gente vê, então, um plano de Deus, de capa a capa das Escrituras, que Deus Ele quer se relacionar com a gente. Até o último dia, que vai ser quando Ele vai vir para a Terra, morar aqui entre nós, fisicamente, e
aí sim a sua vontade será cumprida totalmente. E eu queria ler esse texto também, Apocalipse 21, para a gente ter essa imagem do que Deus realmente quer, qual que é o desejo do coração dele. Apocalipse 21, 3. Então, Deus criou Adão e Eva, e Ele esperava que eles se multiplicassem, e eles seriam um povo onde o Senhor teria um relacionamento. E aqui, em Apocalipse 21, diz assim, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Então, esse é o fim, quando a vontade de Deus será cumprida totalmente. Mas a gente vê em Êxodo 25, eu vou citar aqui alguns textos, só para a gente ter isso bem vivo na nossa mente. Êxodo 25, 8, diz: E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Levítico 26, 11, Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. 1 Reis 6, 13, E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Ezequiel 37, 27, O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Zacarias 2, 10 a 11, Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Então a gente vê o Senhor, vez após vez, mostrando o desejo dele, que é morar entre nós, é ter relacionamento. E a gente vê que esse não é o desejo de Deus apenas no passado. O Senhor ainda quer isso, e o Senhor deseja isso hoje. Então não é algo que Ele quer para o fim dos tempos, Ele quer hoje, Ele quer estar entre nós, Ele quer se relacionar entre nós, conosco. E nós, como filhos de Deus, semelhantes a Ele, precisamos ter isso no nosso coração, esse desejo de estar com Ele, de que Ele venha habitar entre nós. E esse desejo precisa precisa ser isso aqui que Ele está falando. Ele quer um povo. Então, a gente precisa buscar, a gente precisa se empenhar em que o Senhor venha estar aqui conosco coletivamente, como uma família. E tendo esse entendimento, gente, de que Deus quer se relacionar conosco, Deus, poderoso, soberano, Ele criou uma forma da gente poder se relacionar com Ele. E essa forma é a oração. Então, Jesus veio, morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, acesso ao Pai, para que nós pudéssemos ter, enfim, novamente relacionamento com Deus. E se nós não nos dedicamos à oração, a cultivar esse relacionamento, nós podemos estar desprezando o sacrifício de Jesus. E sendo bem sincero, gente, não adianta nada a gente ter uma vida superativa na igreja, fazendo um monte de coisa, ou ministerialmente, pregando, se empenhando em ter comunhão com os irmãos. Novamente, tudo isso é muito bom. Agora, se nós não temos uma vida dedicada a conhecer o Senhor, a orar, a nos dedicarmos a isso, a gente tem um grande risco de chegar no último dia, quando o Senhor for julgar todas as coisas e todas as pessoas, dele olhar para a gente e falar: afaste-se de mim, pois eu não te conheço.
né? Então, justamente o texto fala de pessoas que expulsaram demônios, fizeram milagres, tudo em nome do Senhor, mas o Senhor não os conhecia. Então, essas pessoas, elas não desenvolveram uma vida de relacionamento com o Senhor. E a oração, que é esse relacionamento, é como nós podemos conhecer o Senhor, ouvir as coisas que Ele quer para nós e as coisas que Ele ama, as coisas que Ele odeia. É nesse lugar, na oração, que a gente conhece o Senhor um pouco mais. Obviamente, Ele revela nas Escrituras as suas vontades, os seus desejos, mas, como eu falei, hoje nós temos livre acesso, nós temos o Espírito Santo, que através da oração vai nos revelar o que o Senhor ama, o que o Senhor odeia, quais são os desejos dEle para a nossa comunidade, quais são os desejos dEle para a nossa nação, para a nossa cidade. E esse é um lugar daqueles que estão atentos, daqueles que estão buscando conhecer o coração de Deus. A gente pode se ocupar com muitas coisas, muitas tarefas, mas a gente precisa parar para tentar escutar o Senhor. O Farley fala bastante disso aqui, né? Sobre esperar com paciência no Senhor, sobre estar atento. E a oração é isso. É a gente, além da petição, além de pedir várias coisas para o Senhor, é a gente parar um tempo e a gente tentar escutar. Deus, o que o Senhor quer para nós? Quais são as suas dores? O que o Senhor ama? O que o Senhor quer para nós? E em Atos a gente vê muitos relatos disso, assim, de momentos de oração coletiva onde o Senhor revelou alguma coisa, o Senhor chamou algumas pessoas. Eu queria ler um exemplo disso, que está lá em Atos 13. Se vocês puderem abrir também, por favor. Atos 13. Aqui está falando sobre a igreja de Antioquia. E o texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. E aqui começa o chamado de Paulo. Então, Paulo ele teve encontro com o Senhor, mas ele passou anos e anos e anos sem se dedicar às missões, sem viajar, sem ser o Paulo que a gente conhecia. E Deus chamou esse homem, que depois de Jesus no Novo Testamento, é a maior influência para a igreja. Ele escreveu metade do Novo Testamento sozinho. Esse rapaz, esse homem, foi chamado numa reunião de oração coletiva, com pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, onde o Senhor revelou não somente para Paulo, mas para todos esses que estavam reunidos, né? Que a palavra fala: separem-me agora, de forma plural. Então a gente vê que o lugar de oração é um lugar onde o Senhor fala com o corpo. Então nós, como comunidade de fé, estamos querendo ouvir algumas coisas, algumas direções que o Senhor quer para nós. Nós precisamos encontrar esse lugar, gente, onde a gente se reúne para ouvir com atenção o que o Senhor quer para nós. Obviamente o Senhor fala conosco individualmente, mas o Senhor fala conosco também de forma coletiva. E a Bíblia é muito enfática. Na verdade, a maioria dos relatos onde a gente vê oração sendo mencionada, a maioria dessas vezes as orações são orações coletivas, onde pessoas se juntaram para orar, a igreja se juntou para orar por algo, por algumas pessoas.
Então, se nós queremos que o Senhor fale conosco, nós precisamos valorizar esse lugar de oração coletiva. E até a gente vai entrar agora no jejum, como eu falei, eu nem sabia, né? Quando o Senhor começou a falar comigo, eu nem sabia quando que a gente ia ter esse jejum, que é um jejum anual que a gente faz aqui. E o pastor Farley sempre fala que o objetivo do jejum é simplesmente para a gente ouvir o Senhor, o que Ele quer para nós como comunidade, né? O que Ele quer de nós para a próxima estação. Então eu queria incentivar a gente, queria incentivar vocês a virem, a estarem presentes. E obviamente a gente precisa fazer isso juntos, então chamem os amigos, chamem a Living de vocês, separem um tempo para virem e estarem aqui na igreja. A gente precisa, se a gente quer realmente ouvir do Senhor o que Ele quer para nós, nós precisamos estar juntos. E esse lugar de oração, que é um lugar de relacionamento, né, que a gente vai então descobrir o que o Senhor quer para nós. A gente vai entender o que o Senhor gosta, o que Ele quer para nós, o que Ele tem chamado a gente para fazer. E esse não é um lugar apenas do presbitério, tá, gente? Então não é assim, o presbitério vai entender de Deus o que quer para a nossa comunidade e a gente vai obedecer. Isso é fazer o que o povo de Israel fez com Moisés. Quando o Senhor desceu no Monte Sinai, Ele queria que todo o povo ouvisse dele, né, se relacionasse com Ele. Mas o povo, com medo, a Bíblia fala, né, que eles viram trovões, relâmpagos, fumaça, fogo, e eles falaram: Moisés, sobe você, ouve do Senhor o que Ele quer, e você vem para nós e nos fale, para que nós não morramos. Então, a gente terceirizar isso para o presbitério, para os pastores, é fazer exatamente isso. A gente precisa ter um senso maior de responsabilidade sobre o que o Senhor está fazendo aqui na nossa família. E algo muito importante que a gente precisa ter em mente também, quando a gente se reúne, que eu acho que vai tirar um pouco dessa indiferença que muitas vezes nós temos, de talvez vir para oração sem expectativa de que o Senhor vai falar com a gente, é que nós precisamos resgatar a fé de que o Senhor está aqui no nosso meio, de que Ele nos ouve, de que Ele se importa. E eu queria ler alguns textos, 2 na verdade, que falam sobre isso. Abram lá comigo, por favor. O primeiro deles está em 1 João 5, 14. João 5,14. O pastor Diego leu esse texto domingo passado. Eu queria reforçar. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele nos ouve. Voltando um pouquinho, o segundo texto está em 1 Pedro, um pouquinho antes aí de 1 João. 1 Pedro 3. Pedro 3, 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então o Senhor nos ouve, e os seus ouvidos, reforçando aqui, estão abertos às nossas súplicas. Nós precisamos voltar a ter confiança de que todas as vezes que nós nos reunimos, o Senhor nos ouve. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. A NVI diz:
e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Então eu quero entrar aqui num tema bem específico, sobre fé, sobre esperança, de que muitas vezes na nossa caminhada, quando a gente é crente velho, às vezes a gente começa a fazer as coisas no automático. A gente ora por alguém porque precisa orar, ou porque a pessoa pediu oração para você. E então a gente corre um grande risco de perder a fé, ou perder essa importância do que é oração de verdade. E eu quero dar um exemplo disso. Então, eu acho que eu não sou o único, mas muitas vezes a gente vai orar com alguém que está doente, alguém que está enfermo, e a gente muitas vezes ora meio que por obrigação. Tipo assim, a pessoa não foi curada, beleza, fica para a próxima e segue, toca a vida. A gente perdeu a fé de que o Senhor pode fazer. A gente perdeu a esperança, a gente perdeu esse coração de que o que eu estou orando aqui, o Senhor realmente está ouvindo. E, gente, isso acontece no subconsciente. Não estou falando que eu vou orar e Deus não vai fazer nada, não é isso. Mas a gente, muitas vezes, a gente se porta e a gente age dessa forma. Então, sem querer. Talvez porque a gente já orou tantas vezes e o Senhor não fez. Talvez porque a gente nunca viu nada acontecendo. Então a gente ora meio que por obrigação. Mas nenhuma oração ela é em vão. Aqui a Bíblia fala bem especificamente que Deus está atento e Deus se importa. A Bíblia fala em Apocalipse que a oração dos santos sobe como incenso e todas as nossas orações elas estão sendo armazenadas e postas diante do trono de Deus. E a Bíblia fala que mesmo que pareça demorado, todas essas orações, então não é que o Senhor não escuta, elas são armazenadas diante de Deus, mas que mesmo que pareça demorado, um dia elas serão respondidas. Lucas 18, do 7 ao 8, o Diego também leu esse trecho semana passada, diz assim, eu vou ler bem rapidinho também. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, mesmo que pareça demorado, o Senhor vai responder. Mas esse texto aqui reforça justamente o que eu estou falando aqui sobre a fé. E por que esse texto fala? Então, ele fala aqui que pessoas que pediram algo ao Senhor, que parece que está sendo demorado, que parece que o Senhor não ouviu, e o texto termina falando, será que o Filho do Homem ainda vai encontrar fé? Ou seja, as nossas orações não respondidas estão abalando a nossa fé? E nós precisamos ter um coração esperançoso, um coração que sabe que o Senhor vai responder, mesmo que pareça demorado. Então a gente precisa restaurar a nossa esperança e a nossa fé pelo lugar de oração. Mesmo quando a gente vem aqui, às vezes na sala de oração, ou a gente se reúne com a galera da Living, mesmo que pareça que nada está acontecendo, o Senhor está lá, o Senhor está atento, o Senhor está com seus ouvidos inclinados a nós e Ele está nos escutando. Isso é precioso demais, gente. E a própria Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos ter fé, precisamos acreditar que Ele nos ouve. E falando sobre nos reunirmos para orar, sobre oração coletiva, eu queria entrar agora especificamente no assunto de casa de oração, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. Com esse entendimento de que oração é relacionamento
e que todas as vezes que nós oramos, o Senhor nos escuta. Então, a gente precisa se reunir para orar com fé. Essa reunião, né, sabendo que o Senhor está escutando cada oração, a gente deveria valorizar muito esse lugar, sabe? A gente deveria, como a gente falou aqui sobre a igreja primitiva, ser como esses homens que diariamente se reuniam para orar, de casa em casa. A Bíblia fala diariamente. As reuniões de oração, deveriam ser as reuniões mais frequentadas da nossa igreja. A casa de Deus, ela é chamada como uma casa de oração. Gente, olha como isso é sério. Deus, existem inúmeras práticas espirituais, existem inúmeras atividades que a igreja faz. Deus escolheu chamar a sua casa, a sua morada, como um lugar de oração. E que eu queria destacar aqui, porque isso, como eu falei, é bem comum, a gente inclusive prega bastante a respeito disso aqui na Corner, é que não é apenas uma casa de oração, é uma casa de oração para todos os povos. Então, é coletivo, é uma oração onde pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, se reuniriam para orar. Então, não é um lugar onde vai ficar aberto e cada um vai vir e fazer a sua oração e ir embora para casa. É um lugar de oração para todos os povos. E eu queria ler esse texto com vocês, Isaías 56. Se vocês puderem abrir também, por favor. Isaías 56, 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a gente vê aqui povos de diferentes nações, pessoas que escolheram, abraçaram a aliança do Senhor, que amam o nome do Senhor. Eles se reúnem, né, ou devem se reunir para orar na casa de Deus. E eu queria te perguntar, provocar vocês um pouco, quando vocês olham para as igrejas, de forma geral, tá, incluindo a Corner, não quero nos eximir da culpa, porque justamente, como eu falei no começo, eu acredito que o Senhor está nos levando a um lugar mais profundo de entendimento, mas eu queria que vocês analisassem, né, olhando para nós mesmos. Vocês olham para as igrejas, de forma geral, vocês conseguem identificar que esses lugares são lugares de oração? Assim, tipo, se vocês olhassem para uma igreja qualquer, falavam, cara, esse lugar é um lugar de oração. Eu acho que é muito raro. Sim. Não sei se existem poucas, né? Pelo menos as que eu conheço. As igrejas hoje estão cheias de muitas coisas, mas oração é algo que eu não vejo muito. E isso não era só para o Velho Testamento, gente. Isso também é para o Novo. Jesus mesmo, ele reafirma isso em Mateus 21, 12. Né? É um texto muito conhecido. Jesus entra no templo e vê pessoas fazendo comércio lá. Então, Jesus pega um chicote, vira as mesas e sai expulsando todo mundo do templo. E ele termina falando, né? Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então, Jesus reafirma essa identidade, e eu queria mostrar aqui também que eu já vi algumas pessoas falando a respeito disso, de que a casa de oração, ela é o templo, né? Então, não tem nada a ver com a gente no dia de hoje. E eu quero mostrar para vocês que não é bem assim.
Vamos ver qual que é a casa de Deus nos dias de hoje. Eu vou ler 3 textos. Vamos lá que vai dar certo. Efésios 2:19. Eu quero muito que vocês acompanhem, para que a gente entenda de verdade isso. Efésios 2:19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então aqui está falando que a igreja, a casa de Deus, a morada, ela é a reunião dos santos, né? Fundamentados na doutrina dos apóstolos, e a oração é uma dos fundamentos dos apóstolos. 1 Pedro 2:4. 1 Pedro 2:4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, livingstones, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mais um texto, Hebreus 3. Um trechinho um pouco maior. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então a gente vê aqui o autor de Hebreus falando que Moisés foi fiel em construir a casa que o Senhor tinha pedido para ele, e Jesus hoje edifica uma casa, e essa casa somos nós. Então, antigamente, no Velho Testamento, o tabernáculo de Moisés era a casa de Deus. Depois Salomão construiu o templo, e o templo passou a ser a casa de Deus, que é o lugar onde a Arca da Aliança ficava armazenada. E hoje, Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso, e Ele está construindo uma casa para Deus, e essa casa somos nós, quando nós nos reunimos. E a casa de oração é identidade da igreja. Então, nós, como casa de Deus, precisamos ser uma casa de oração. Isso é a nossa identidade, é a nossa natureza. A identidade fala de algo que a gente não faz força para ser, é o jeito que o Senhor criou a gente para ser. Então, assim como um homem e uma mulher não podem trocar de sexo, assim como eles nasceram e não escolheram ser assim, a nossa identidade precisa ser casa de oração. Precisa ser algo que faz parte da nossa vida, que a gente não tem, não precisa se esforçar, é algo que flui de nós de forma natural.
né? E então a gente vê que a oração ela não pode ser apenas mais uma atividade, ela precisa ser quem nós somos. E fazendo um parênteses aqui, gente, quando eu falo sobre reuniões de oração, obviamente que a gente tem a sala de oração aqui, mas eu não estou falando só de sala de oração, tá? Inclusive a sala, ela é um momento, uma atividade que a gente facilita a igreja a se encontrar e ter esses momentos de oração. A gente entende que a gente não é casa de oração somente com os nossos amigos e com a nossa living, então é importante sim a gente vir para cá e se reunir aqui, mas essa identidade de ser uma casa de oração, ela precisa acontecer na nossa vida, nas nossas livings, no nosso dia a dia. Uma igreja que ora é uma igreja que faz isso não apenas quando tem agenda marcada. Então precisa ser algo natural. E fazendo então um paralelo aqui com tudo que a gente já construiu juntos, sobre como a oração é um relacionamento, como a gente precisa ter fé, como é a nossa identidade, nós precisamos entender que a casa de oração, então, é uma casa de relacionamento. E a gente fala muito aqui sobre como a gente quer construir um lugar para a presença de Deus, como a gente quer ver o Senhor vindo aqui na nossa igreja, mas isso precisa ser mais do que palavras, gente, mais do que canções, mais do que um sentimento, tipo, eu quero que o Senhor venha aqui. Gente, todas as igrejas que existem querem que o Senhor venha na reunião, né, nas reuniões, só que a Bíblia é clara que a gente precisa se dedicar para construir a casa de Deus, a gente precisa se empenhar, a gente precisa gastar os nossos dias para construir a casa de Deus. Então a casa de oração, a casa de relacionamento, como a gente está construindo aqui, ela não é um lugar onde tem algumas agendas, né, algumas atividades bloqueadas que tem oração. A casa de oração, ela é uma casa de oração porque ela é fundamentada, ela é mantida pelo ministério de oração. Então, quando a gente fala hoje ainda sobre casa de oração, isso é como posso dizer? Tem gente que tem um pé atrás, né? É uma compreensão ainda muito pequena, porque a gente viu até hoje, assim, em muitos lugares, pessoas se intitulando casa de oração e tudo mais, que eram organizações paralelas à igreja. Então, assim, não sei aonde tem uma casa de oração, que é um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. Mas vocês entendem que não existe casa de oração sem ser igreja? Porque casa de oração é a igreja, é a identidade da igreja. Então, casa de oração é igreja e igreja é casa de oração. Não tem como ter isso fora. Então, a gente precisa parar, sabe, de separar as coisas. A gente precisa ser uma casa de oração de verdade. Isso tem que ser uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade. E eu estava lendo um livro muito legal, esses tempos atrás, chamado Discipulado Começa com Contemplação, que parece que não tem nada a ver com o tema, né? É um livro do Samuel Whitefield. Não sei quem já leu esse livro. Poucas pessoas. É muito bom. E, né, ele fala basicamente sobre discipulado e tal, como a gente precisa construir um discipulado focado na contemplação de Deus. Mas durante o livro, assim, ele fala algo muito legal, reforçando isso que eu estou falando, sobre como as nossas igrejas hoje, elas são muito focadas no homem, devido a uma herança que a gente tem dos judeus. Ele fala que hoje nós fazemos igreja, né, entre aspas, muito parecido com as sinagogas, e que isso precisa ser mudado nos nossos dias. Eu quero ler um trecho aqui para reforçar esse entendimento. Deixa eu ver aqui.
Quando a Babilônia, é um trecho um pouquinho grande, mas vai dar certo. Quando a Babilônia destruiu o templo, Israel foi para o exílio e formou sinagogas para não perder sua identidade. A sinagoga era um lugar de oração, de ensino das escrituras e de comunidade. Uma estrutura projetada para preservar um povo e ensinar às gerações subsequentes como seguir o Deus de Israel. O modelo da sinagoga servia um propósito importante, mas a proeminência da sinagoga era um lembrete visual de que o templo havia se perdido. Era um sinal de julgamento. Quando o fogo, a presença, voltou no Pentecostes, a igreja primitiva entendeu que a igreja era um templo, não uma sinagoga. Com o tempo, entretanto, tornou-se mais parecida com a sinagoga do que com o templo e passou a ser considerado um lugar de ensino, onde as pessoas se reuniam para aprender sobre Deus e funcionar como uma comunidade. Em outras palavras, uma sinagoga. Tudo isso é valioso, mas também é trágico. A igreja deve ser conhecida como um lugar onde as pessoas se reúnem para contemplar a glória de Deus em seu meio e ministrar a Ele. Em outras palavras, um templo. Esse modelo inclui o ensino e as funções da comunidade, mas no templo as pessoas não são organizadas em torno do ensino e das funções da comunidade, pois estão reunidas em torno da glória de Deus, habitando no meio delas. Nós precisamos organizar as nossas reuniões e as nossas atividades de uma forma que promova o relacionamento com Deus, promova a oração. A gente, igual eu falei, a gente precisa mudar a mentalidade de que a gente não vem para cá para sermos edificados. Claro que isso vai acontecer, claro que isso é bom, mas em primeiro lugar nós precisamos nos reunir para encontrar o Senhor, encontrar a sua glória. E cada um de nós aqui precisa se esforçar para construir esse lugar. Igual eu falei aqui, não adianta uma pessoa vir aqui e buscar por isso, enquanto as outras não têm esse entendimento. Isso é uma construção coletiva. A gente precisa, então, ter essa mudança de mente, onde a gente passa a entender, e o pastor Farley fala muito a respeito disso também, a gente passa a entender que o momento mais importante da nossa reunião não é receber algo, ser edificado, receber uma instrução, por mais que isso seja bom, mas é a gente convidar o Senhor para estar no nosso meio e a gente desenvolver esse relacionamento com Ele, é a gente desfrutar da presença dEle. E o nosso primeiro ministério, então, deve ser ministrar ao Senhor. E eu estava lendo um livro, um outro livro, há um tempo atrás, uns meses atrás, do Michael Miller. Ele é pastor da Upper Room. Cara, eu curto demais a Upper Room. Fala demais comigo, assim, não somente o que mostra, né, na internet, mas quando você vai ler, assim, as coisas que eles acreditam e as pregações, é muito do que eu acredito. E ele, nesse livro, se chama His House, His Presence. Eu acho que não tem em português, mas ele é baratinho na Amazon, acho que é R$14, alguma coisa assim. Eu li no Kindle mesmo. E ele conta a história de como eles começaram a Upper Room. Ele fala que eles começaram através de uma reunião de oração mesmo. Eles começaram a se reunir para orar. Na verdade, tinha uma reunião de oração que a pessoa responsável ia se mudar, ia deixar de tocar. E convidaram ele para tocar, ele e a esposa. E daí eles começaram a se reunir. E nessas reuniões de oração, as pessoas começaram a chegar e ele começou a perceber que ele ia ter que começar a cuidar dessas pessoas, né? Ele começou a entender que Deus estava chamando ele para isso também. E ele é bem enfático sobre isso, assim, como nós, como igreja, precisamos priorizar o relacionamento com Deus, a presença de Deus, acima de qualquer outra atividade da igreja. E é um livro muito, muito bom mesmo, eu recomendo. E ele conta vários testemunhos de que, como priorizando esse lugar, o Senhor faz grandes coisas
O Senhor, quando a gente busca Ele em primeiro lugar, Ele edifica a igreja, Ele traz pessoas, Ele ministra a comunidade, mesmo sem alguém ministrando, alguém pregando. E ele conta o testemunho de um rapaz chamado Steven, que foi muito, muito top. E eu quero ler para vocês esse testemunho. Espero que impacte vocês também. Diz assim, é um texto um pouquinho comprido, tá? Mas vai dar certo. Como jovem líder, o Senhor começou a me provocar com essa ideia de como Ele definia a sua casa. Estávamos organizando uma reunião de oração ininterrupta de 48 horas, com músicos, louvor e líderes de oração conduzindo períodos de 2 horas ao longo do fim de semana. Nunca havíamos feito algo assim antes e realmente não tínhamos ideia se iria funcionar, seja o que funcionar significasse. Estávamos cerca de 12 horas no evento quando tive a seguinte conversa com uma líder da nossa equipe central. Ela estava trazendo seu primo incrédulo que não entrava em uma igreja há mais de uma década. Meu primo Steven concordou em vir. Ele não vai à igreja há mais de 10 anos. Ele está aberto a vir porque é uma reunião de oração e não uma pregação. Ele é um agnóstico assumido, homossexual, que está me visitando da Califórnia. Você poderia nos encontrar do lado de fora da igreja e ajudar a explicar o que estamos fazendo antes de entrarmos no prédio? Concordei em encontrá-los do lado de fora, sem saber muito bem como ajudar o Steven e participar de uma reunião de oração que duraria horas. Eu apreciava a fé da minha líder em trazê-lo, mas estava um pouco cético sobre como seu primo reagiria em uma reunião de oração, muito menos em uma reunião que duraria outras 36 horas. Dava para perceber imediatamente pela regata, bermuda jeans, cortada, chinelos e a tatuagem de arco-íris no braço que Steven não era do norte de Dallas. Ele parecia se orgulhar de seu estilo de vida e crenças e também amava muito sua prima. Essa foi a razão pela qual ele aceitou ir à igreja dela. Depois de um pouco de conversa, perguntei a Steven se ele queria entrar. Ele estava receoso devido a rejeições anteriores e feridas causadas por pastores de outras igrejas. Ele estava aberto à ideia de ir a essa igreja porque sua prima garantiu que ninguém iria pregar para ele. Assegurei a ele que não haveria pregação, mas disse que haveria cânticos e orações. Aqui é muito importante. Pedi a ele que imaginasse que Deus o havia convidado para sua casa. Relaxe, ouça, observe e deixe Deus ser o anfitrião em sua casa. Imagine que você está entrando na sala de estar de Deus. Apenas deixe Ele ser Ele e você seja você. Vamos ver o que acontece. Para ser honesto, como líder daquele evento, eu estava um pouco sobrecarregado. Eu tinha algumas responsabilidades de organização e cumprir e, sinceramente, não pensei muito em Steven depois da nossa introdução. Mas Jesus estava ansiosamente antecipando a entrada de Steven. Algumas horas depois, essa líder veio me encontrar na sala de oração. Ela disse que Steven queria falar comigo novamente. Então fui até o sofá onde ele estava sentado havia algumas horas. Para minha surpresa, Steven estava com os olhos marejados e visivelmente comovido com o que estava experimentando. Quando me sentei, ele começou dizendo: "Eu não sei o que está acontecendo. Desde que me sentei e imaginei Deus me recebendo em sua sala de estar, senti uma sensação avassaladora de paz." O que eu não sabia sobre Steven era que ele havia enfrentado uma longa luta contra a depressão e a ansiedade. Eu disse a Steven que um dos nomes de Jesus era Príncipe da Paz. Não é surpreendente que você sinta paz quando ele está presente. Steven começou a chorar e ao longo de 1 hora compartilhei o evangelho com ele. Ele entregou sua vida a Jesus e no início do nosso culto da noite, naquele mesmo dia, Steven foi batizado nas águas. Ele permaneceu durante todo o culto, inclusive na pregação, e saiu da igreja naquela noite com uma nova pessoa. Tudo isso aconteceu porque Steven participou de uma reunião de oração. Esse foi apenas um dos vários testemunhos que aconteceram naquele fim de semana e que mudaram para sempre a trajetória como pastor.
Minha curiosidade inicial se tornou uma convicção. Agora acredito que qualquer coisa pode acontecer quando a presença manifesta de Deus é o objetivo e a prioridade do seu povo. É muito top. E, gente, o Novo Testamento, ele nos dá bastante liberdade para como a gente vai estruturar as nossas reuniões. Então, até o jeito que a gente faz hoje, né, que é muito comum, louvor, ofertas, palavra, que não está errado, né? Mas isso não é diretivo, a gente não encontra essa sequência nas Escrituras. Mas uma coisa que a gente não pode abrir mão das nossas reuniões é que todas as atividades, todos os nossos encontros precisam ser planejados para permitir que a gente contemple o Senhor. As nossas atividades precisam permitir que a gente entre nesse lugar de oração juntos. E algo que eu quero reforçar também é que a oração em si, a gente precisa cuidar para a gente não fazer da oração um ídolo, no sentido de, oração é mais importante. A oração só é importante porque é o meio que nos faz nos relacionarmos com Deus. Então, ela é uma ferramenta. O mais importante é a gente buscar Deus e desenvolver esse relacionamento com Ele. A casa de oração, a casa de relacionamento, a igreja, precisa ser um lugar de amigos que estão buscando constantemente pela presença dEle, que zelam pela presença dEle. E a gente precisa considerar a presença de Deus como uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus. E Ele é a pessoa mais importante da nossa comunidade. Pessoa mais importante. E o meu desejo, gente, é que a gente possa se unir, sabe, como família de verdade, para a gente construir essa casa para Jesus. Que seja assim como nesse exemplo que o Michael deu, uma sala de estar. Um lugar onde essa casa a gente prepara para o Senhor, e Jesus vem, e Ele senta no sofá, senta nas cadeiras, e Ele começa a conduzir a gente. É isso que eu desejo para a nossa comunidade. E eu acredito de verdade que Deus está levantando a Corner como uma casa de oração, e eu queria convidar cada um de vocês a fazer parte disso. Gente, a gente não precisa se preocupar com números, a gente não precisa se preocupar com sucesso, em ser uma igreja relevante, em ter seguidores, em ser relevante nas redes. A gente precisa de apenas uma coisa, construir um lugar para o Espírito Santo repousar. Então, maior não quer dizer que é melhor, mais não quer dizer que é melhor. Frequência, alcance, cliques, seguidores, isso não são a medida de sucesso de Jesus. Jesus, a presença dele entre nós é o nosso sucesso, é a nossa medida de sucesso. A gente precisa dele e a gente precisa da liderança dele. Ele sabe de tudo, ele vai nos conduzir da maneira que ele quiser. Só que a gente precisa adequar as nossas vidas, a nossa rotina, para que a gente possa construir esse lugar juntos. Quando Jesus reforça que a casa de Deus é uma casa de oração, em essência ele está falando que a casa de Deus é uma casa de relacionamento. E a gente precisa construir esse lugar e não deixar que nada, nenhuma atividade atrapalhe esse objetivo. O propósito da casa é o Pai descansar, habitar e permanecer com seu povo. A gente precisa ser conhecido, gente, como uma casa de oração para todos os povos. As pessoas precisam olhar para a gente e falar: cara, a presença de Deus está nesse lugar. Eu nunca fui para Upper Room, eu
não conheço, né? Somente pela internet. Mas, gente, tem gente que espera 1h30. Eles chegam 1h30 antes dos cultos para entrar na igreja. A gente precisa ser uma casa de relacionamento. E a gente precisa se dedicar. Gente, é difícil. É difícil a gente vir para um lugar de oração com todas as coisas que a gente tem para fazer, com as nossas atividades. A gente precisa abrir espaço. A gente precisa priorizar. A gente precisa priorizar o Senhor, encontrar o Senhor. A gente precisa buscar o Senhor. Jesus mesmo fala, né? Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Se a gente bater a porta, Ele vai abrir. O lugar de oração, esse lugar é a gente simplesmente falar: Deus, nós estamos aqui mais uma vez querendo Te encontrar. Estamos aqui mais uma vez querendo Te encontrar. Igual eu falei, gente, não é reservado a sala de oração. Hoje, nos cultos, agora, é a gente falar: Deus, estamos aqui mais uma vez querendo Te encontrar. Eu queria orar. Eu queria de verdade que vocês estejam juntos nesse período de jejum que a gente vai entrar nas salas de oração. Eu sei que muitas vezes a gente chega e não tem muitas pessoas, mas como eu falei, números não é importante. O objetivo é a gente vir para cá e encontrar Deus e deixar Ele liderar, é deixar Ele falar com a gente. E eu queria convidar vocês de verdade a fazer parte disso. E eu queria orar. Eu queria que a gente convidasse o Senhor para vir aqui. Eu sei que Ele já está aqui, mas eu queria que a gente convidasse dizendo isso para Ele. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, amigo, Senhor, a Sua presença tem um nome, a Sua presença se chama Espírito Santo. Como nós queremos o Senhor Espírito Santo aqui no nosso meio, na nossa casa, em cada reunião, em cada encontro, em cada living, em cada discipulado, em cada passatempo com os amigos. Senhor, se possível, Senhor, quebra as nossas atividades. Se a gente estiver fazendo alguma coisa, se a gente estiver jogando videogame, se a gente estiver, sei lá, assistindo um filme, Senhor, só vem. Vem, Senhor, a gente vai desligar tudo, a gente vai se atentar ao Senhor. Nós amamos a Sua liderança. Nós amamos a Sua liderança e a Sua presença. Senhor Jesus, eu Te peço, fere os corações aqui na Corner, Senhor, para esse lugar de oração. Pai, que cada um aqui seja um trabalhador, que cada um aqui se dedique, se empenhe a construir uma casa para o Senhor, uma casa de relacionamento com o Senhor. Pai, que a gente entenda, Senhor, que não tem como ser igreja sem oração, não tem como ser igreja sem a gente se juntar para orar, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, para aqueles que já estão se dedicando a esse lugar. Eu Te peço, Senhor, dá força, dá ânimo, não deixe eles voltarem atrás, Senhor. Renova a esperança, renova, Senhor, a chama, renova, Senhor, renova, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, ajude-nos, nos ajude, Senhor, a construir uma casa para o Senhor, uma sala de estar. Senhor Jesus, vem entre nós, Senhor, senta no nosso meio, Senhor, passeia aqui no nosso meio, Senhor. Como nós Te desejamos, Senhor, como nós Te queremos, como nós Te precisamos. Nós Te precisamos,
mais do que água, mais do que o ar nos nossos pulmões, mais do que comida, mais do que bebida, nós precisamos do Senhor. Nós te desejamos, Espírito. Nós te desejamos, Espírito. Nós te desejamos, Espírito. Nós te desejamos, Espírito.